Deus, você está chegando agora, então peço que esteja compartilhando já essa live. Compartilhe na tua lista de transmissão do WhatsApp, nos teus grupos de WhatsApp, né? Compartilhe no teu Facebook aí, tire foto, coloque aí no story do Instagram, coloca assim, série Gênesis. Sigo acompanhando aqui a série Gênesis para a glória de Deus, né? Muito bem, Gênesis 44, nós vamos ler aqui então o primeiro texto. Vamos relembrar, né, que ainda estamos na saga José no Egito, já sendo governante, né? O sonho já está praticamente quase todo cumprido, os irmãos já vieram pedir comida, já se dobraram. Aí José causou algo neles lá para que eles só pudessem voltar buscar mantimentos novamente se trouxessem Benjamim, né? E foi uma batalha com Jacó ali, para que fosse liberado Benjamim para vir. E aí então nessa segunda viagem os irmãos conseguiram convencer seu pai Jacó a liberar Benjamim. Benjamim então vem junto com os seus irmãos, né? Eles almoçam ali juntos, né? Tem todo aquele momento de comunhão entre eles. E agora então eles vão precisar novamente voltar para a sua terra, né? Isso, gente, quando eu falo voltar para a sua terra, isso aí pode ter sido meses, né? Semanas ou meses de viagem, né? Então, certamente, eram 7 anos de fome, então era um ano para chegar lá, né? Depois voltava, então só depois de um ano que você voltava certamente ali para o Egito, né? Depois de você pegar mantimentos. Era certo que os judeus e as cidades vizinhas e as nações vizinhas demoravam meses para chegar ao Egito, conforme a distância, então eles já compravam mantimentos certamente para passar o ano, né? Porque eram 7 anos de fome. Então provavelmente o povo ali, os irmãos de José, vieram buscar mantimentos e voltaram novamente depois de um ano. Imagina só que interessante, né? Então eles estão voltando aí, depois de um ano, juntamente com seu irmão Benjamim, depois de muito papo, muita conversa, muito busca de convencimento, para que Benjamim viesse junto. E eles vieram, almoçaram com José. José chorou, se emocionou, né, de modo privado, botou 5 vezes mais comida para Benjamim. Foi lindo, foi um momento maravilhoso. Eles ainda não sabem que o governador que está jantando com eles, almoçando, é o seu irmão. Mas José o tempo todo sabe quem ele é e que eles são os seus irmãos. Então, agora, eles vão voltar novamente para a casa deles, lá onde está o seu pai Jacó, e voltarão só no outro ano. Porém, temos agora um José que não se aguenta mais. Esse José está louco para se revelar, está louco para dizer quem ele é. Ele não ia suportar ficar mais um ano sem a sua família, né? Então ele vai criar uma forma aqui. Nós vamos dizer o seguinte aqui, queridos, Gênesis 44, 1 ao 5. Depois disse José ao administrador da sua casa a seguinte ordem: encha de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, o quanto puderem carregar, e ponha na boca dos sacos o dinheiro de cada um. E na boca do saco de mantimentos que pertence ao irmão mais moço, ponha o meu copo de prata, junto com o dinheiro que ele pagou pelo seu mantimento. O administrador fez tudo como José havia mandado. De manhã bem cedo, os irmãos de José saíram de viagem com os seus jumentos. Quando eles já tinham saído da cidade, mas ainda não estavam longe, José disse ao seu administrador: vá depressa atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu patrão? Ele usa esse copo para beber e para adivinhar as coisas. Vocês cometeram um grande crime. Olha só, olha que interessante que está acontecendo aqui. José então sabe que ele vai agora vender os mantimentos para aqueles homens que são seus irmãos. Eles não sabem que José é irmão dele, né? Deles. E José já sabe então que eles vão voltar para a terra de Canaã e só vão retornar para o Egito depois de um ano. Então ele usa novamente uma estratégia de deixar no saco ali de alimentos algo
que possa incriminar aquele grupo, para que aquele grupo acabe voltando. Dessa vez José fala para o seu administrador botar o seu copo de prata dentro da sacola de mantimentos que pertencia a Benjamim. Por que ele fez isso? Porque lá no meio do caminho, então, ele ia mandar o administrador simular que José descobriu que eles roubaram o seu copo de prata, né? E eles iam, então, ser pegos, incriminados, teriam que voltar, então, e deixar a pessoa que roubou o copo de prata, deixar morando ali, né? Ou seja, José estava planejando, estava forçando aqui uma estratégia para que o seu irmão Benjamim ficasse com ele, porque ele era o que ele mais amava, e os seus irmãos voltassem lá para o seu pai e desse alimento para Jacó. Porém, pode ser que também José já deixou o copo de prata ali, para testar o coração deles, para ver se eles iam ter coragem de abandonar Benjamim sozinho no Egito e voltar. Ou talvez José fez tudo isso por conhecer que os irmãos não iam admitir ficar só Benjamim com eles, ali com José no Egito, e eles então fariam de tudo para buscar Jacó e trazer, morar com José. O que acontece aqui, gente? É interessante que essas pessoas só estavam procurando José uma vez por ano ali, porque eles estavam com fome, eles estavam com necessidades físicas, necessidades de alimento. Quando aquelas pessoas pegavam mantimento, elas voltavam para os seus países e não queriam ter relacionamento com o governador do Egito, porque ele era apenas um cara sério, brabo, que vendia comida. José, ele não queria somente ficar suprindo as necessidades dos seus irmãos. Ele queria logo logo revelar a eles que ele era o irmão, que até agora eles não sabem que José é o irmão, e além de mantê-los de modo a suprir necessidades, José queria ter um relacionamento de família com eles. E o primeiro ponto aqui, queridos, olha que legal: procure se esforçar para manter o relacionamento pessoal acima de qualquer necessidade e de qualquer interesse. O próprio Deus, queridos, Ele é um Deus que, antes de nos abençoar, Ele quer se relacionar com a gente. Ele morreu por nós, queridos, para que houvesse um relacionamento entre nós e Deus. Deus não morreu por nós, Jesus, apenas para nos dar aí bênçãos, né? Apenas para suprir necessidades. Deus sempre valorizou, acima das necessidades, um relacionamento dele com o ser humano. E Ele deseja que nós também venhamos a fazer assim com Deus, que a gente venha colocar Deus acima mesmo das nossas necessidades, dos nossos próprios interesses. A presença de Deus é mais importante do que qualquer necessidade e de qualquer interesse. Salmo 23, quando Davi fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo o seguinte do hebraico: se Deus está em mim, eu não preciso sentir falta de nada, porque tendo Deus, eu tenho tudo. Se eu tendo Deus eu tenho riqueza, eu tenho tudo. Se eu tendo Deus eu tenho pobreza, eu tenho tudo, porque nada sem Deus é tudo, quando também tudo sem Deus é nada. Então José não queria mais uma vez ficar um ano afastado dos seus irmãos, do seu pai, do seu irmão mais novo. Aí ele cria de novo essa estratégia, bota ali um elemento dele, que ele até vai dizer ali, né, que esse copo de prata era usado para adivinhação, né, para fazer adivinhações do futuro. Mas é óbvio que o administrador usou esse recurso para manter esse engano sobre os irmãos, que José era egípcio. É evidente que José era cristão na época, um judeu, para não falar cristão da época, né, que amava a Deus e buscava em Deus interpretações de sonhos. Aquele copo não passava num copo de prata que ele bebia ali as suas bebidas e nada mais, mas era apenas para manter na cabeça daqueles irmãos de José, que José era um egípcio, governador do Egito, né? Então, primeiro ponto aqui, que nos teus relacionamentos você venha amar as pessoas por aquilo que elas são e não por aquilo que elas podem te dar. O pior relacionamento que existe na face da terra é o relacionamento baseado no interesse. Isso vale desde namoros, casamentos, amizades. Quando você é amiga de uma pessoa, não porque você gosta dela, ou porque você se sente bem ao estar com ela, mas é porque você quer o que ela tem.
é que você quer a comida dela, você quer ali a casa dela, você quer o carro dela, você quer o dinheiro dela, você quer a fama dela, você quer as glórias dela. Você se relaciona não por amor, mas por interesse. E Deus não é assim conosco. Deus, ele se relaciona conosco baseado naquilo que a gente é. Assim como nós devemos nos relacionar com Deus baseado naquilo que Ele é. E se vai vir troco de volta, se vai vir aí recompensa ou não, colheita ou não, nós buscamos a Deus por causa daquilo que Ele é. Nós amamos a Deus por causa daquilo que Ele é. E se Ele vai nos dar alguma coisa ou não vai nos dar nada, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo querido, sendo amado por nós. O sucesso do relacionamento, tanto com Deus como com as pessoas, é nós conseguir valorizar as pessoas não por aquilo que elas têm, mas por aquilo que elas são. Essa é a verdade, queridos. Quando você casa com uma pessoa, você está casando com uma pessoa por causa daquilo que ela é. Porque se você casa com uma pessoa por causa daquilo que ela tem, se essa pessoa deixar de ter o que tem, você vai abandonar ela. Quantas pessoas passam por isso, né? Se sentem usadas, abusadas, se sentem instrumentos de prazer, até o momento que ela não pode mais dar aquele prazer ou dar aquele suprimento, ela é jogada para o lado, ela é abandonada, se sente rejeitada porque percebeu que tais amizades, tais alianças familiares, era baseado naquilo que ela podia dar e não naquilo que ela era. As pessoas não gostavam dela por causa daquilo que ela era, mas por causa daquilo que ela podia dar. E quando ela perdeu aquilo que ela podia dar, ela foi rejeitada, ela foi abandonada. Por isso que Jesus disse que quando nós fôssemos pagar uma janta para alguém, nós tínhamos que pagar uma janta para alguém que não teria condições de nos devolver uma outra janta, para que nós aprendêssemos a amar as pessoas por aquilo que elas são e não por aquilo que elas podem nos dar. Fica a dica aí. Ponto 2. Olha só, gente. Somente aqueles que possuem Jesus, que é o copo de prata de José, olha só, Jesus é um símbolo do copo de prata de José, poderão ser perdoados, resgatados e salvos. Olha só, gente. Quando o administrador alcançou os irmãos de José, eles responderam: por que o senhor está falando desse jeito? Nós não seríamos capazes de fazer uma coisa dessas. Nós trouxemos de volta do país de Canaã o dinheiro que encontramos na boca dos sacos de mantimentos, cada um de nós. Por que iríamos roubar prata ou ouro do seu patrão? Se o senhor encontrar o copo com algum de nós, será morto e nós ficaremos seus escravos. O administrador disse: concordo com vocês, mas só aquele com quem estiver o copo é que será meu escravo. Os outros poderão ir embora. Então eles puseram depressa os sacos de mantimentos no chão e cada um abriu o seu. O administrador de José procurou em cada saco de mantimentos, começando pelo mais velho até o mais moço, e o copo foi encontrado na boca do saco de mantimentos de Benjamim. Então os irmãos rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza, colocaram de novo as cargas em cima dos jumentos e voltaram para a cidade. Quando Judá e os seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava ali. Eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Aí José perguntou: por que vocês fizeram isso? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar as coisas? Judá respondeu: Senhor, o que podemos falar ou responder? Como podemos provar que somos inocentes? Deus descobriu o nosso pecado. Aqui estamos e somos todos os seus escravos, nós e aquele com quem estava o copo. José disse: de jeito nenhum, eu nunca faria uma coisa dessas. Só aquele que estava com o meu copo é que será meu escravo. Os outros podem voltar em paz. Olha só, gente. Repito aqui, ó. Somente aqueles que possuem Jesus, que simboliza o copo de prata, poderão ser perdoados, resgatados e salvos. Imagine que situação, gente. Os irmãos estão felizes, voltando para casa, deu tudo certo, estão com os mantimentos para levar para o pai Jacó, para ficarem mais um ano com comida e bebida. Benjamim está voltando ali com seus irmãos, feliz. Aí do nada surge o servo de José, para eles na estrada e diz: ei, o meu patrão José disse que sumiu o copo de prata dele, no qual ele faz as adivinhações. Um de vocês roubou o copo de prata dele. Agora imagine o desespero daqueles irmãos. Por favor, administrador, nós não fizemos nada. Tanto que quando tinha dinheiro uma vez, por engano, que foi colocado no nosso saco, que foi José que colocou para eles voltarem, né? Nós devolvemos aos senhores, a gente não roubou nada. E se você achar esse copo com algum de nós, que seja morto. Esse alguém. O que acontece? O administrador começa por Rúben, aí vai indo, vai chegar em Judá, Simeão, Levi.
vai vindo nos filhos de Jacó ali, até chegar no saco de mantimentos de Benjamim, o mais novo. E não é que o copo de prata está ali dentro. Os irmãos rasgam as vestes, ficam apavorados, porque prometeram para Jacó que eles iam levar de volta Benjamim, e agora Benjamim está ali com um copo de prata dentro do saco ali, e o chefe ali, o José do Egito, dizendo que foi roubado. Então eles ficaram sem entender como foi parar no saco de Benjamim. Será que Benjamim realmente roubou esse copo? Ou foi posto por engano? Estamos ralados, tiveram que voltar. Como conversei no início, José fez toda essa encenação justamente para que ficasse Benjamim com ele, um ano inteiro com ele, até voltar o resto da família. E ali então nós vamos perceber que José chega e vai falar: como vocês fizeram isso comigo? Vamos fazer o seguinte, queridos, eu vou querer que fique comigo aqui somente aquele que estava com o copo de prata, ou seja, deixem Benjamim comigo aqui, ele vai ficar comigo, né? E vocês podem ir embora. Gente, o profético disso aqui é o seguinte: o copo de prata, queridos, é uma coisa muito interessante, porque o copo de prata, ele simboliza a pessoa de Jesus de modo profético. José, nesse momento, ele simboliza o Deus Pai. O Deus Pai é o seguinte: ele só vai manter perto dele quem ele encontrar um copo de prata que ele mesmo dá. Ele mesmo coloca o copo de prata dentro da pessoa, e ele mesmo vai ter que encontrar o copo de prata lá dentro, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Esse sim vai poder ser escravo de Deus, vai poder ser salvo, perdoado e purificado por Deus. José é o símbolo do Pai. José é um símbolo do Pai, que quando nós precisamos ser salvo, a gente precisa do copo de prata dentro do nosso mantimento. Nós vamos ver em Êxodo que a prata era um elemento para que houvesse perdão de pecados. Tu tinha que entregar para o sacerdote a prata, e aquilo resgataria a tua vida. Quando era feita a contagem dos israelitas, era necessária uma quantia de prata para que a pessoa não morresse, e você pagava a tua vida com a prata. Então, quando José, simbolizando Deus Pai, ouve uma pessoa clamando: eu quero ser salva, e ela entrega a vida para Jesus, o próprio José, o próprio Deus Pai, bota um copo de prata em nosso coração, em nossos mantimentos espirituais, que é a nossa vida espiritual. E somente então aquele que tem esse Jesus, esse copo de prata dentro de si, pode ser salvo, pode ficar na casa com o Pai, pode sentar à mesa, pode ser perdoado, limpo, santificado. Os outros podem ir embora, os outros podem voltar. Eu quero aquele que tem o copo de prata no saco de mantimento. É como Deus falando: eu só vou manter perto de mim e na minha intimidade, e vou trazer para o céu aqueles que aceitaram o meu copo de prata, aqueles que aceitaram ter o copo de prata junto a si, que é o meu Filho Cristo Jesus. Aqueles que têm o copo de prata ficam, aqueles que não têm podem ir embora, de modo mais profundo. Aqueles que possuem Cristo no coração, o meu copo de prata dentro do saco, que é a própria vida, o saco de mantimentos, que é a própria vida, podem entrar para o céu. Agora, aqueles que não têm meu copo de prata vão direto para o inferno. É assim que funciona, queridos. Olha que profético isso, hein? Ponto 3. Assim como Judá intercedeu por Benjamim para levá-lo de volta ao Pai, Jesus se entregou para que nós voltássemos a encontrar nosso Pai divino novamente. Então Judá chegou perto de José e disse: Senhor, me dê licença para lhe falar com franqueza. Não fique aborrecido comigo, pois o Senhor é como se fosse o próprio rei. Nós respondemos assim: temos pai já velho e um irmão mais moço que nasceu quando o pai já estava velho. O irmão do rapazinho morreu, agora ele é o único filho da sua mãe que está vivo, e o seu pai o ama muito. Aí o Senhor nos disse para trazer o rapazinho porque ele desejava vê-lo. Nós respondemos que ele não podia deixar o seu pai, pois se deixasse o seu pai morreria. Mas o Senhor disse que se ele não viesse, o Senhor não nos receberia. Quando chegamos à nossa casa, contamos ao nosso pai tudo o que o Senhor tinha dito. Depois nos mandou voltar para comprarmos mais mantimentos. Nós respondemos:
não podemos ir, não seremos recebidos por aquele homem se nosso irmão mais moço não for com a gente. Nós só vamos se o nosso irmão mais moço for junto. Então o nosso pai nos disse: você sabe que minha mulher Raquel me deu 2 filhos. Um deles já me deixou, eu nunca mais o vi. Referindo-se a José. Deve ter sido despedaçado por animais selvagens. E se agora vocês me tirarem este também, e alguma desgraça acontecer com ele, vocês matarão de tristeza esse velho. Agora, Senhor, continuou Judá, se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que meu pai perceber isso, vai morrer. A vida dele está ligada com a vida do rapaz, e nós seríamos culpados de matar de tristeza o nosso pai que está velho. E tem mais, eu garanti ao meu pai que seria responsável pelo rapaz. Eu disse assim: se eu não lhe trouxer o rapaz de volta, serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Por isso agora eu peço ao Senhor que me deixe ficar aqui como seu escravo em lugar do rapaz, e permita que ele volte logo com seus irmãos. Como eu posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Olha só, gente. Imagina o desespero dos irmãos do Benjamim. Eles deram uma palavra de promessa para Jacó, que eles trariam de volta Benjamim dessa viagem. E que se acontecesse qualquer coisa, Judá se colocou ali para se responsabilizar. Judá queria morrer no lugar de Benjamim. Judá queria se colocar de escravo no lugar de Benjamim. Porque José deixou bem claro: é aquele que está ao copo de prata que vai ficar aqui, vai ser meu escravo, e vocês podem voltar. Judá intercede, Judá relembra José, que ele disse que deveria ser trazido o irmão mais novo, mas ele relembra José e fala afirmativamente que o pai Jacó tenha uma ligação de alma com seu filho Benjamim, porque na cabeça dele tinha morrido José, só tinha Benjamim ainda, que era filho da sua amada Raquel, e se ele não voltasse, assim que Jacó ouvisse a notícia, ele morreria de desgraça, morreria de mágoa. Então, você vai perceber que capítulo seguinte, capítulo 45, amanhã nós vamos trabalhar isso, que José não vai aguentar, vai chorar e vai se revelar, e aí todo mundo vai saber quem é ele, que José é o irmão deles, né? Mas assim como Judá intercedeu por Benjamim, olha só, para levá-lo de volta ao pai Jacó, Jesus também se entregou numa cruz, morreu numa cruz, para que nós pudéssemos voltar a ter aquele contato que tínhamos no jardim do Éden através de Adão e Eva. Assim como Judá intercedeu por Benjamim para que Benjamim voltasse aos braços do pai Jacó, Jesus também naquela cruz intercedeu para que nós que crescemos nele voltássemos a ter um relacionamento de amor com o Pai divino. Olha que espetacular isso, queridos. E a Bíblia fala, inclusive, que quando nós voltamos a ter a relação com o Pai divino, com o nosso Deus Pai, que é o relacionamento de amor, de intimidade, até hoje Jesus continua sendo nosso intercessor, queridos. A Bíblia fala em 1 João que nós temos um intercessor diário junto ao Pai. Toda vez que Satanás vai lá para Deus Pai e fala: olha, ele pecou, ele aprontou, Jesus pega e bota as 2 mãos furadas na frente de Satanás e fala para Deus Pai: meu Pai querido, lembre-se que eu morri por eles, portanto eles estão mortos por pecado e vivos em mim, abençoe eles. Então é assim que funciona, queridos. Olha que maravilha o que Jesus fez por nós. Mas ele fez tudo isso para quê? Para que diariamente você e eu pudéssemos ter esse relacionamento diário com Deus Pai, através da oração, através da leitura bíblica, através de louvores, através de você andar diariamente com Deus, orando sem parar, sem cessar. É ter uma vida de relacionamento diário com o próprio Deus. Jesus não morreu e ressuscitou para que você agora pudesse projetar, ter a casa dos sonhos apenas, ou para que você pudesse projetar uma vida profissional de sucesso. Não é isso. Jesus morreu e ressuscitou para que você pudesse voltar a ter um relacionamento com o teu Pai do céu, com o próprio Deus. O Deus que se relacionava conosco quando estávamos profeticamente em Adão e Eva, mas por causa do pecado fomos separados da sua presença, e Jesus vem, intercede e nos traz de volta, abre o caminho para nós voltarmos ao relacionamento com Deus,
abre o caminho para nós voltarmos a ter esse contato com o Deus Pai. Portanto, nós temos que buscar a Deus acima das suas bênçãos. Em vez de você buscar bênçãos de Deus o tempo todo, busque a presença de Deus o tempo todo. A presença de Deus que é a maior bênção que nós podemos ter. E tenha certeza, quanto mais próximo de Deus você estiver, as próprias bênçãos que você não vai estar buscando vão começar a te perseguir, vão começar a te alcançar. Porque quanto mais próximo de Deus você está, mais abençoado você é. Amém, queridos? Glória a Deus, foi muito bom estar com vocês nesse Gênesis 44. Amanhã a gente segue falando mais sobre a história de José em Gênesis 45. Vamos orar?